Terça-feira, como a gente já se habituou por aqui, é dia de mercado imobiliário. A gente, a cada semana, trazendo um novo tema dentro desse universo aí, que eu confesso que eu não sabia que tinha tanta coisa para falar sobre mercado imobiliário. É extenso, Todas as manhãs, é. aliás, todas as terças pela manhã, a gente conversa aqui com o Marco Simeone, que pela segunda vez nos deixou órfãos aqui nessa bancada. Marco, bom dia. Você nos ouve bem? Bom dia, eu escuto muito bem vocês. Como diria o Didi dos Trapalhões, eu ovo. Por onde você anda, Marco Simeone? Você tá muito sumido aqui do nosso estúdio, tá tirando uma férias da galera da CBN. Onde está você? Pois é, que lembra como eu falei para vocês, né? A gente, na realidade, tem uma gestora de investimentos e esse escritório, ele está em São Paulo, né? Então, infelizmente, de vez em quando a gente precisa sair para poder dar conta de atender todos os compromissos. Mas, acredite, eu estou de coração aí, logo, logo eu estou aparecendo. Vai seguindo por aqui, por telefone, porque você nos traz aqui um novo tema para falarmos aí ao longo dessa manhã de terça-feira. Como saber se o seu apartamento na planta tá barato ou caro? A gente já falou sobre como comprar um imóvel na planta e agora, dentro desse assunto, a gente tem um novo tópico, é isso, Marco? Mais uma curiosidade, mais um serviço que você está levando hoje para quem nos acompanha nessa manhã. Exatamente, porque como nós já falamos, né, o quadro mercado imobiliário, ele é voltado tanto para o público que consome o imóvel, quanto para o público que vende os imóveis e para o público que constrói imóveis. E hoje a ideia é conversar um pouquinho para quem está comprando. Nós já falamos de como comprar os imóveis, a nível de análise jurídica, né, de cuidados para gerar segurança para ele. Mas também todo mundo que compra o imóvel está fazendo um investimento financeiro. E óbvio que as pessoas, o que elas menos querem é errar, né? Por exemplo, o Panotti, por exemplo, se ele imaginar que ele está perdendo dinheiro, é capaz de ele ficar 3 dias sem dormir. Exatamente. Só em pensar nisso já dá um comichão. Já arrepiou, né, Panotti? Então a ideia, na realidade, é essa. Porque, olha só, primeiro, que quando a gente fala de apartamento na planta, no nosso caso aqui, eu também posso citar condomínios de casas prontas, tá? Então, a ideia de falar o apartamento na planta porque é o mais convencional. Uhum. Mas, por exemplo, existem condomínios de casas prontas que a gente pode fazer a mesma análise. Ah, Marco, mas, por exemplo, quando a gente está falando de condomínios horizontais, onde tem terrenos e vamos construir as casas, aí é um ponto de vista um pouco mais diferente, então a gente pode citar isso num outro quadro. Mas falando especificamente sobre apartamentos e casas em condomínios de casas prontas, a estrutura é muito parecida. Segunda coisa que é importante também é a gente entender que o ideal para responder essa pergunta, se está caro ou barato, era o nosso ouvinte, né, o cliente, o consumidor de imóvel, encontrar um corretor de imóveis realmente preparado e disposto a ajudar ele a resolver essa dúvida e a tomar a decisão. Então, é o que eu sempre falo, você precisa tomar consciência de que ser corretor de imóveis é uma profissão. E você precisa, como consumidor, exigir que esse corretor de imóveis esteja realmente preparado tecnicamente para ajudar você na tomada de decisão e não simplesmente, querer fazer com que você faça um negócio por fazer. Então, olha só, eu vou pedir permissão para o nosso comandante aqui, o Panotti, para eu contar uma história para talvez ficar mais fácil todo mundo visualizar, tá? Vamos lá. Por favor. Você percebe nesse momento que está na hora de você mudar para algo que é seu. Você está vivendo de aluguel já há algum tempo e isso está incomodando você demais. Aí o que acontece? Você sai e exatamente no bairro que você gosta tanto, você encontra bem próximo 2 empreendimentos, ou seja, 2 prédios, no nosso exemplo aqui, de construtoras diferentes. Agora, olha que interessante. Os 2 apartamentos possuem 50 metros quadrados de área privativa, então, ou seja, o apartamento em si tem 50 metros quadrados, ok? E aí, nós vamos chamar um dos apartamentos de imóvel A. E também vamos chamar o outro apartamento de imóvel B. Até ali está claro? Está fazendo sentido? Sim. Aí o que acontece?
Vamos até fazer o seguinte, tá, gente? Vamos fazer que o Panoc está atrás do apartamento, ok? Certo? Que ele já está cansado da casa velha dele, ele está buscando um apartamento novo aqui. E aí o que aconteceu? Ele viu lá um imóvel A 400 mil reais e viu o imóvel B a 350 mil reais. E a gente está falando de preços fictícios, tá? Para a gente não se prender nisso aqui. Bom, vamos lá, Panoc. Se você olhar de uma maneira extremamente pragmática, o que acontece? Se eu tenho 2 apartamentos, os 2 apartamentos têm a mesma metragem, um custa 400, o outro custa 350 mil, qual que é o melhor negócio, Panoc? Eis a questão. Qual que é o melhor negócio? Eu te devolvo. Eu já ia falar que é o mais barato. Exatamente. Não, em tese, eu tô pensando no que você começou inicialmente ali. Falei, bom... Mas vai que é uma pegadinha, né, Panoc? Vai que é uma pegadinha. Em tese, aquilo lá. Eu posso só agir pela matemática ou tenho o viés? É isso que eu quero saber. Exatamente. Por quê? Porque se você analisar de uma maneira grosseira, ou seja, impulsiva, o que está claro? Que o de 350 é mais barato. Naturalmente. Está completamente certo. Só que é o que você falou. Existem pegadinhas. Ou melhor dizendo, não é que existem pegadinhas, mas existem nuances em cima desse processo que isso pode mudar. E olha só, um corretor de imóveis despreparado ia dar a seguinte resposta para você: pegue o valor do apartamento mais barato, divide por metro quadrado, e você vai perceber que o apartamento está mais barato porque o metro quadrado é mais barato. Aparentemente, isso faz extremamente sentido. Só que esse, gente, é o grande erro. Entendeu? Ele é o grande erro. Por quê? Porque existem detalhes que eles podem mudar totalmente a viabilidade. E aí eu trago a pergunta: quais são esses detalhes que a gente deve atentar para avaliar o preço? Então é o seguinte, vamos lá. Eu quero que vocês imaginem agora um quadro, ok? Imagina um quadro aí com 2 colunas, onde a gente está colocando no imóvel A, ele com 50 metros quadrados, o imóvel B com 50 metros quadrados, e nós vamos pegar o de 400 mil reais, fazer a divisão, e de 350 mil reais fazer a divisão. Olha só, Panoc, olha que interessante. O imóvel A custa 8 mil reais o metro quadrado. O imóvel B custa 7 mil reais o metro quadrado. Mas aí vem o detalhe. O imóvel A, Panoc, ele tem 2 vagas de garagem. Tá vendo? E o imóvel B tem quantas? Tem 1 vaga de garagem. Olha que interessante. Vamos trabalhar aqui um padrão que normalmente uma garagem ela tem 10 metros quadrados. Então vamos lá, gente. Vamos raciocinar aqui. Se cada garagem tem 10 metros quadrados, o meu apartamento de área construída tem 50, o imóvel A agora tem quantos metros quadrados? Entendi. 70. Faz ou não faz sentido? Faz. Concorda comigo? Por quê? Porque eu estou pagando por aquilo. E o imóvel B, que tem 50 metros quadrados, só tem 1 vaga de garagem, e a vaga de garagem é 10 metros quadrados, ela tem quanto agora? 60 metros quadrados. Positivo? Positivo. Se eu divido isso pelo valor do imóvel, ou seja, o imóvel A quanto custa, Panoc? 400 mil reais, certo? Só que agora a metragem dele é 70 metros, não é? Porque são 50 metros mais os 20 de garagem. Positivo? O que acontece agora? 1 metro quadrado do imóvel A vai custar R$ 5.714. E o metro quadrado do imóvel B vai custar R$ 5.833. Pergunta: qual que é o imóvel mais viável nesse momento? A nível de metro quadrado? O A. O A. Ah, Marco, mas por exemplo, eu tenho apenas um carro. Eu não preciso da 2ª vaga de garagem. Positivo. Se você não tem a 2ª vaga de garagem, não tem problema. Mas, por exemplo, se o conjunto habitacional, ele tem pessoas que, por exemplo, queiram alugar, e dependendo da maneira que é a vaga de garagem, vale a pena alugar, ótimo. Caso contrário, ele está na frente do seu apartamento, ou está na frente da sua casa e não vale a pena, então talvez compense comprar só um. Mas você entende o raciocínio? Como a gente tem que tomar cuidado nisso? Que às vezes eu estou fazendo a conta básica, e a conta básica ela vai me enganar na viabilidade do negócio? Sim ou não? Uhum. Positivo?
Positivo. Tô sendo compreendido aqui? Então, Marco, a gente é possível dizer que a gente precisa olhar além daqueles números práticos que estão ali no papel, é preciso a gente desvendar quais são as características de cada um desses imóveis, os prós e contras de cada um deles. E às vezes, por exemplo, você nos deu um exemplo prático aqui que a gente consegue rascunhar ali no papel, que é a questão da garagem. Mas tem alguns elementos que a gente pode usar para comparar e que são, assim, de gosto, de preferência, de coisas que é difícil para a gente mensurar, fazendo cálculos, por exemplo. Quando a gente chega nessa etapa, como é que a gente deve agir? Bom, vamos lá. Existem algumas nuances maiores, ainda alguns detalhes que também podem fazer diferença. Quer ver um negócio? Vamos olhar o seguinte. Vamos supor que o imóvel A possui uma área de lazer de 700 metros quadrados de área de lazer. E o imóvel B possui 1.000 metros quadrados de área de lazer. Olha só o outro raciocínio, tá? Vamos parar para analisar aqui. No imóvel A, você tem no local do condomínio 10 blocos com 30 apartamentos. Então nós estamos falando de 300 apartamentos, sim ou não? Certo. Positivo? Positivo. Se eu pegar a metragem da área de lazer e dividir pela quantidade de apartamentos, eu aumentei em mais 2,33 metros quadrados aquele meu apartamento. Por quê? Porque eu estou pagando por uma parte daquela área de lazer. É óbvio que, às vezes, eu também tenho que olhar se a área de lazer, ela me agrada, se ela me atende. Porque não adianta eu estar pagando por algo numa área de lazer que não tem aquilo que eu gosto ou que eu preciso. Positivo? Mas Correto. Vamos trabalhar aqui dentro da ideia que as duas áreas de lazer têm exatamente o que eu gosto e o que eu preciso. Elas não são áreas de lazer diferentes. A única coisa é que a metragem dela é diferente. Tá ok aqui o raciocínio? Ok. Beleza? Olha só, e o imóvel B tem 1.000 metros quadrados de área de lazer, mas são 20 blocos com 30 apartamentos. Ou seja, são 600 apartamentos. Isso significa o quê? Que o metro quadrado por apartamento vai aumentar em quê? Em 1,66 m. Novamente, a gente verifica nas contas o quê? Que o metro quadrado do imóvel A, apesar de custar 50 mil reais a mais, ele justifica os 50 mil. Está fazendo sentido até aqui? Tem que Só pôr que o tudo na detalhe conta é do o lado. seguinte, gente, e é isso que eu quero alertar as pessoas. O detalhe nas áreas comuns, ele pode afetar o seu orçamento nos próximos 3 anos. E por que isso? Porque, às vezes, tem construtoras que estão entregando a área de lazer, certo, mais completa, a área comum mais completa. Então, por exemplo, com academia, com quadra, com parquinho, com churrasqueira, com salão de festa. Só que tem um detalhe, umas às vezes estão extremamente bem equipadas e decoradas, e a outra, por exemplo, não está tão bem equipada e tão bem decorada. Por quê? Olha que coisa interessante. Se você pega uma área de lazer, uma área comum, muito bem equipada, muito bem decorada, todo aquele processo vai levar de 5 a 10 anos para ter que ser reformado, para ter que ser recomposto. E o que acontece? Se você pega uma área comum, por exemplo, hoje, uma área de lazer, que ela não está tão bem entregue, tão bem equipada, tão bem decorada, acredite, daqui 3 anos vai ter que fazer uma reunião de condomínio e vai ter que fazer o quê? Vai ter que criar o que nós chamamos de rateio extra. Fazer uma reforma para mexer ali nessas áreas. Acrescentar, né? Vai ter que ampliar. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas querem usar e se a área comum está sendo mal entregue, com maus produtos, lembra que eu falei para vocês na hora de comprar? Fazer com que o corretor mostre para você, sabe, principalmente o contrato onde está detalhado todos os equipamentos que vão no imóvel, né? Ou seja, se está na área comum, tem que estar lá no memorial descritivo. Chama-se memorial descritivo isso. Exija isso para você olhar. E aí o que acontece? Se você está pegando uma área comum muito mal equipada e mal decorada, acredite, um rateio desse daqui 3 anos é uma bagatela de 120, 150 reais por mês durante 12 meses. Ou seja, você vai ter um custo adicional daqui 3 anos, daqui 2 anos, de quase 2 mil reais a mais no ano. Ou seja, o que acontece? Nisso,
custo, às vezes, vai ser mais barato em ter um imóvel até um pouco mais caro, e o imóvel é aparentemente mais barato, pode, em médio prazo, custar mais caro para você. Então, o que eu quero alertar de atenção é o seguinte: barato para comprar, ele é um ponto de vista relativo. Por que é um ponto de vista relativo? Porque você tem que tomar cuidado com as ofertas de produto muito parecidas e o preço muito diferente. Por quê? Porque pode, às vezes, ter detalhes que você não está olhando, que vai fazer diferença no médio e no longo prazo. Você falou do ponto de vista coletivo, né, ô Marcos? Mas se a gente analisar desse ponto também, individualmente na hora da escolha, por exemplo, você está aqui uma situação prática também, uma garagem coberta e uma garagem não coberta, né? Se você analisar desse ponto de vista também, em um determinado momento você perceber que seu carro vai ficar muito tempo no sol, você vai ter que fazer uma garagem, vai ter que ter um gasto a mais, né? Camila, olha só, eu vou dizer para você que o Panoc está ficando melhor que eu no mercado imobiliário. Você percebeu, né? Ele está atento. Estou criando um monstro no mercado imobiliário. Panoc, você falou, sabe, uma coisa extraordinária. Isso faz um sentido absurdo. Porque uma garagem que já está coberta para uma garagem que eu vou ter que ir lá na frente cobrir, entende? Já é uma diferença absurda em cima disso. Entendeu? Absurda. Então, quer ver um outro detalhe interessante? Dentro do memorando descritivo, vai ter lá explicando quais são os azulejos que estão sendo usados, os pisos que estão sendo usados para o meu apartamento, né? Os metais que estão sendo usados para o meu apartamento. E, às vezes, o apartamento que é de 350 mil está sendo usado produtos tanto de revestimento, né, quanto todos os produtos que compõem um apartamento, de uma marca extremamente inferior. E o outro que está R$400.000, com uma qualidade maior e uma resistência maior, que inclusive não vai fazer necessidade de trocar. Olha só, já faz ou não faz diferença? Toda a diferença. Entende isso? Então, assim, novamente eu quero reforçar aqui. A função de um corretor de imóveis profissional é ensinar o cliente de imóvel a comprar. Ou seja, é ensinar o cliente de imóvel a olhar esses detalhes. E aí, às vezes, você verifica um corretor falando assim: como é que a gente pode competir com a construtora tal? Ela está vendendo R$50.000 mais barato o imóvel. E o cara, às vezes, não para olhar, para ir lá ver qual a diferença daquele imóvel para isso. E detalhe, não tem nada de errado aquela construtora vender R$50.000 mais barato. O que acontece é que as pessoas precisam entender que se ela está vendendo R$50.000 mais barato, ela está vendendo porque algumas coisas se justificam. Porque se a diferença entre um imóvel que aparentemente é parecido e a diferença de preço está muito grande, a conta ela tem que fechar. Porque se a conta não fechar, tem alguma coisa errada. E Marco, tem como a gente colocar no papel na hora de tomar uma decisão, né? Estamos aí falando no mercado imobiliário hoje sobre como saber se um apartamento na planta está barato ou caro. Você deu alguns detalhes, ilustrou aqui algumas situações, o Panoc também fez ali algumas comparações. Na hora da gente tomar uma decisão, é possível dizer que o que diz respeito às áreas privadas ou as áreas comuns, o que tende a pesar mais nessa decisão, o que a gente deve observar e levar mais em consideração, se são as áreas comuns ou as áreas privadas ali desse apartamento, nem sei se é essa a expressão correta, áreas privadas, tem como colocar ali na balança para saber o que deve ter um peso maior na hora da gente fazer uma escolha? Faz muito sentido o que você está falando. Em primeiro lugar, que nós precisamos analisar duas formas de uma tomada de decisão e de uma análise para uma compra de imóvel. Primeiro, uma análise altamente técnica, e a análise técnica é uma análise pragmática, concorda comigo? É certo. O que? É números. É fazer essa conta que eu acabei de falar para vocês, entendeu? É olhar para essa conta, né, de metro quadrado e somando esses ganhos de metros quadrados para realmente ter noção que o metro quadrado verdadeiro é aquele só, o número, né, do metro quadrado da área privativa, ou seja, um contexto geral, fazer uma conta bem pragmática em cima disso. Agora, em segundo lugar,
tem a decisão comportamental. Aí o que é a decisão comportamental? A decisão comportamental é exatamente analisar o seguinte: poxa, a área de lazer do imóvel A, ela é até maior, mas, por exemplo, ela não me agrada como a área de lazer do imóvel B. Entende isso? Entendo. Por exemplo, se você tem condições e você tem filhos pequenos, por exemplo, uma das coisas melhores dentro de um local de habitacional é exatamente a interação de crianças. Então, ou seja, quanto mais a estrutura de lazer atrair crianças, melhor o seu filho vai interagir no dia a dia. E às vezes você pega um outro imóvel, sabe que o processo de área de lazer é muito pobre. Então você já sabe que vai haver um problema de interação. E aí a pergunta é, quanto isso é valoroso para você? Entendi. Aí você concorda comigo que é uma decisão comportamental? Certo. É uma decisão comportamental, entendeu? Vamos dar um outro exemplo aqui, já que meu comandante Panoc está dando aula. Então vamos somar agora nisso aqui. Vamos fazer uma análise bem básica aqui. Às vezes você está comprando um apartamento que ele está X reais um pouco mais caro, tá? Sei lá, 10, 20, 25, 30% mais caro, mas ele está com energia fotovoltaica, por exemplo. A pergunta é, será que não vale a pena? Paga-se um pouco mais caro, mas você ter uma redução no seu custo fixo de energia no decorrer de 10 anos, já que às vezes você vai levar 10 anos para pagar o seu imóvel? Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Sim, mas é exatamente isso, Camila. Você tem que fazer duas análises. Você tem que fazer uma análise técnica, pragmática, de conta, e uma análise comportamental. E isso tem que ser somado e casar. E aí você olha na balança e verifica. Camila, Marco, eu vou pedir para você... Eu vou pedir para a gente continuar rapidão essa observação. Daqui a pouquinho, depois do repórter, que ele nos chama, é rapidinho, a gente está de volta, tá bem? Tranquilo. Obrigadão, desculpa interrompê-lo. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de julho de 2022. O FMI levou para 1,7% a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil para este ano. No relatório de março, o fundo projetava uma elevação de 0,8%. Mesmo com a melhora, o PIB do país deve ser inferior ao desempenho da economia de quase todas as nações que tiveram os dados revisados. Apenas Alemanha e Rússia devem ficar atrás do Brasil. Pelo menos 20 pessoas já procuraram a Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para fazer denúncias contra o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva. A informação é da delegada responsável pela investigação. O médico está preso desde o dia 18, acusado de cárcere privado. A paciente Dayana Chaves Cavalcante só conseguiu deixar o hospital, no qual Guerreiro é sócio, resgatada pela polícia. A mulher foi submetida a um procedimento estético feito pelo cirurgião e apresentou um sério problema na barriga. O zagueiro Renan disse que mudou da cidade de Bragança Paulista por causa de ameaças. A defesa do jogador teve de avisar a justiça sobre a decisão do atleta, que está em liberdade provisória. Renan se envolveu num acidente que terminou com a morte de um motociclista. No município, ele defendia o Bragantino. O zagueiro se recusou a fazer o bafômetro, mas contou à polícia que havia bebido. Além de ter consumido álcool, o jogador ainda não era habilitado. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,20% com 100.473 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,29%, cotado a R$ 5,385. O euro vale R$ 5,461, queda de 0,53%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Oi,
Eu sou a Dani. E eu, o Auge. Moramos em um ginkgo florais, que é do tamanho dos nossos sonhos. E qual a medida dos seus sonhos? Vem aí o Ginkgo Florais do Cerrado, o primeiro empreendimento ginkgo na região do Cochipó. Planejado para ser completo e com o padrão ginkgo de qualidade que você conhece. Ainda perto de supermercados, universidades, parques e muito mais. Ligue 40 42 17 18. Ginkgo. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Plaenge, o sonho de viver com classe. 6536167171. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Este é o plano. E Vanguard, repense sua forma de morar. 6521937350. 9h34, depois de uma pausa aí para acompanhar as notícias de rede. Estamos de volta já aqui na CBN Cuiabá, todas as terças-feiras, nossa conversa com Marco Simeone sobre mercado imobiliário. Hoje ele Simeone, falando aí. Tá viajando. Tá viajando, tá nos abandonando por aqui. Se abandonar pela terceira semana seguida. Eu acho que eu já sei por quê, porque o São Paulo só empatou, ganhou, ele não quis vir aqui. Ai, segue o líder enquanto isso, Marco. O São Paulo não ganhar, isso já é normal. É normal. Se ele for balizar por isso, vai ficar o resto do ano sem vir aqui na bancada, né, Vamos Marco? criar um novo. Você vai ver. Vamos criar um novo Lost, né? Os desaparecidos do São Paulinos. Mas brincadeiras à parte, a gente sempre aproveita para dar uma resenhada aqui do futebol. Mas hoje o Marco traz aí informações pra gente sobre como saber se o seu apartamento na planta tá barato ou tá caro. E ali, antes da gente fazer essa pausa pro repórter, eu fazia alguns questionamentos aqui, Marco. Então eu queria que você só pincelasse novamente. Você falou assim que nós falamos, né, ao longo da nossa conversa aqui sobre os detalhes da área comum, aquilo que compete ali a cada apartamento, e você falou que a decisão ela tem que levar em conta dois critérios: pragmático, que é aquela questão mais técnica, e o comportamental. E aí é difícil saber se um tem um peso maior que outro, vai depender muito da pessoa que está adquirindo esse imóvel, é isso? Exatamente, porque na realidade o peso de cada situação ela é extremamente individual. Vamos fazer uma comparação aqui. É igual casamento, certo? O que é o casamento? O casamento é uma conta bancária entre débito e crédito. O que acontece? O que pesa mais para você? Você tem que colocar quais são os créditos do teu marido, da tua mulher, e os débitos do seu marido, da sua mulher. E baseado nisso é aquela coisa, que dentro daqui, se ele toma cachaça todo dia, e isso é um trem que te incomoda, você tem que colocar que tem peso 10. Concorda comigo? Não é verdade? Se ela, por exemplo, não deixa você jogar bola, e isso é importante para você, isso tem que ter um débito peso 10. E aí, de repente, você olha para isso e verifica o que pesa mais. Né? Tá com saldo positivo ou negativo? Tá com saldo positivo. Opa, então, vida que segue. Tá com saldo negativo, vai ter que fazer uma BR, né? Ou, na realidade, vai ter que cada um para um lado. Por quê? Porque a conta não fecha. Não é diferente numa decisão. Uma decisão como essa, ainda mais quando é o seu imóvel, é a sua vida, você está comprando para você viver lá, você precisa olhar para isso. E eu volto a reforçar, é por isso que nós precisamos pedir, implorar para que corretores de imóveis tomem consciência da importância de se profissionalizar na hora de vender. E por que isso? Para que realmente ajude as pessoas a tomar uma decisão que faça sentido. Porque é exatamente essa preocupação. O corretor tem essa experiência, né, Marcos? Ele já tem essa vivência, ele sabe que vai acontecer isso. Claro, exatamente. Não, e detalhe, Renato, não é só uma questão de saber, ele tem que ter a sensibilidade que ele está lidando com o sonho de uma pessoa. E detalhe, se bobear, às vezes é o sonho de uma vida inteira. Entendeu? Sabe, o sonho de uma vida inteira. Então, é a função dele olhar para ele, ajudar ele a fazer essa análise.
certo? Porque o que acontece? Você vai comprar um imóvel, o que o corretor despreparado faz? Ele fala. E às vezes, no fundo, o cliente não quer ouvir. O cliente quer falar. Entende? Então, é essa a situação. A situação é que quando você tem a sensibilidade de olhar para o cliente, de entender exatamente o que a Camila falou, né? Quais são as preocupações técnicas desse cara? Por que é técnica? Porque é dinheiro, é capacidade de pagamento, é o que ele tem disponível para dar de entrada, é o que ele tem disponível para pagar todo mês, mas existe também uma análise comportamental. Porque às vezes ele está querendo economizar em R$150 a parcela do financiamento dele, que às vezes isso vai influenciar, inclusive, depois nos custos de condomínio, certo? Na questão de ter um pouco mais de qualidade de vida. No outro, que ia sair uns R$150, R$200 mais caro. Marcos, mas R$200 faz diferença, eu concordo. Mas quando você consegue tomar uma decisão para compra, ainda mais de imóvel próprio, que é onde você vai viver, você vai fazer um sacrifício, às vezes, pagando um pouquinho a mais, lá na frente você olha que vale a pena. Você fala, caramba, foi mais difícil, eu penei um pouco mais, eu tive que apertar o cinto, mas valeu a pena, porque eu estou realmente no imóvel que eu quero. Eu estou realmente no imóvel que eu estou me satisfazendo. Essa é a função de um corretor de imóveis preparado. Exatamente isso. E aí é bom quando Por favor, cuidado, que aí agora, que a Camila já está mexendo aí no celular dela, fazendo conta pro casamento. Como é que você está vendo? Ele está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Você está vendo, né? Então, a Camila já está fazendo cálculos aqui. Não, é porque, e isso que você coloca, Marco, desculpe interrompê-lo, Panocchio, mas eu acho que é importante também, porque a gente fala assim, muito questão de custos, né, de colocar na ponta do lápis, se for o caso ele apertar um pouquinho o orçamento, mas a gente também tem que ter essa dimensão, que às vezes uma coisa que sai barata agora, né, Panocchio, momentânea, lá na frente vai sair mais caro, a grande questão vai bater o essa, arrependimento, então são muitos fatores, né, Marco, não é a gente não consegue fazer uma análise fria, né, na hora de adquirir um imóvel, até porque a gente está falando daquilo que, né, provavelmente a gente vai ali passar o longo da nossa vida, então às vezes o famoso barato pode sair caro, você pode ter uma frustração lá na frente, se arrepender de não ter gastado um pouquinho mais aqui ou lá, ou também, é claro, você obter uma ótima compra, um ótimo preço e ficar feliz pro resto da vida, né? Isso muito depende, né, das situações. Você falou tudo. Você quer ver uma coisa interessante, Camila? Às vezes você está comparando uma casa dentro de um condomínio, por exemplo, e um apartamento. E de repente, você olha que a casa está um pouquinho mais cara, mas, por exemplo, se de repente lá na frente você ganhar um pouco melhor, levantar um dinheiro, você pode talvez reformá-la e deixá-la um pouco maior. Isso. Ou seja, será que às vezes não vale a pena? Entende isso? Então, tudo isso precisa ser analisado. Tudo isso precisa ser pensado e calculado para uma tomada de decisão. Perfeito. E outra coisa que eu acho que vale sempre lembrar, né, Panocchio, acho que é algo que o Marcos sempre destaca aqui desde as nossas primeiras conversas, que é a questão do corretor, né? Ao longo de cada semana a gente vai vendo o quão fundamental também é esse profissional e, óbvio, né, um profissional bem capacitado, né, que vai atender ali aos interesses do cliente da melhor forma possível, mas o quão importante é ele nesses processos de escolha que envolvem, né, o mercado imobiliário. Não só na satisfação dele de no final da venda pegar a porcentagem, mas ele entender que isso vai representar aquilo que o Marcos bem ressaltou, né? Vai representar um bem-estar para a família, que ele está representando naquele momento, né? E que é importante também fazer esse bom trabalho, porque ele vai ter uma propaganda de graça pro resto da vida, né, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. E outra, vamos até ser muito claro aqui, Panocchio, ele precisa justificar o comissionamento. Entende isso? Ou seja, mostrar, olha, o que você está pagando de comissão para mim, você está pagando aqui, eu estou te entregando muito mais. Então, é aquilo que a gente fala, certo? Hoje, a venda de imóvel é uma venda consultiva. Não é que você é um consultor de venda, não é isso. Mas você usa a consultoria para vender. Esse é o grande segredo, é o grande detalhe do mercado atual, no mercado de imóveis. É por isso que eu digo para os clientes, você sentou hoje para comprar um imóvel, sentou com o corretor, e perguntou para ele qual que é mais viável. Ele falou que é simples, só se eu pegar lá o metro quadrado e dividir pelo preço. Se o corretor fala isso, vaza.
corre. Sinal da Cruz e Água Benta. Se ele falar isso, chama o Panoc, que o Panoc sabe olhar os pormenores de toda essa escolha, né, Panoc? Eu posso dizer que eu acertei no meu apartamento. Vou me citar aqui, tá, ô Marcos? Permita, professor. Claro. Você tem razão quando você fala das decisões que a gente precisa tomar, pensar a longo prazo, né? Afastar um pouquinho, pensar, criar situações. Quando eu vou chegar, por exemplo, e quando eu fiz a compra do meu apartamento junto com a minha esposa, a Elinha, a gente analisou isso. Quando a gente chegar, vamos colocar esse carro aqui no sol, tudo bem, tem uma garagem bem pertinho do nosso apartamento, mas e aí? E quando a gente sair para dirigir, o sol vai estar quente, a gente está morando em Cuiabá. Então nós analisamos essa situação, então pagou-se um pouco a mais, mas hoje eu chego, tem ali uma garagem coberta, então assim, já evita aquele solão. Quando eu saio ali 3 horas da tarde, o carro não está tão quente, e assim vai. Eu acho que essas decisões que você sempre ressalta são importantes para a gente analisar na hora de fazer uma compra dessas, né, mano? Exatamente. Fico muito feliz porque quando a gente tem um exemplo dentro de casa que vivenciou isso e hoje está satisfeito com isso, é maravilhoso. Porque para pensar, às vezes a pessoa faz uma compra de um imóvel para pagar em 10, 20 anos. Isso. Já pensou? Você pagar um imóvel frustrado, né? Imagina. Tem dia que a gente come uma comida e paga só a tristeza, Marco. Nossa, que baguncinha ruim. Você paga só o ódio. O Imagina. Caio tá olhando pra mim e fala assim, tinha que acabar em comida, né, Caio? Qualquer oportunidade de falar em comida que eu tô falando. Você já pensou você comprar um imóvel, você pagar ali 20, 30, 40 anos da sua vida? Exatamente e uma isso. compra que você ficou insatisfeito? Credo, como que é que ele fala lá da água benta? Deus nos livre dessa escolha errada, né, Marco? Deus nos livre, exatamente, Deus nos livre. Só que isso é importante, porque hoje quem escuta o nosso quadro, né, quem realmente presta atenção no que a gente fala, vamos ser sinceros aqui, nós já estamos já há alguns meses juntos aqui. O cara só erra se ele quiser. Por quê? Porque ele tem todas as dicas. E detalhe, não está dando para entender direito, vai lá no YouTube, e assiste novamente. Põe sua esposa para assistir, põe seu esposo para assistir. Por quê? Porque aquela coisa que você falou, Camila, você compra um risole errado, vai te dar uma azia, mas daqui a pouco passa. Agora, você comprou um imóvel errado, rapaz, vai precisar de gasto, vai precisar de sal de fruta, mas muito sal de fruta para cuidar dessa azia, porque vai demorar muito tempo. Perfeito, 9h46. Marco, a gente vai chegando ao final de mais uma conversa aqui nas nossas manhãs de terça-feira a respeito do mercado imobiliário. Fique à vontade para pontuar aí algum assunto que a gente não tenha abordado. Enfim, aqui o microfone é seu, ainda que à distância, né, Panoc? Eu já percebo, sabe, o quanto vocês sentem saudade da minha pessoa. Já percebi, sabe, que eu preciso estar aí tomando aquele café maravilhoso que tem aí. Pode ficar tranquilo que eu vou me esforçar para na semana que vem a gente estar junto. Peço desculpas para vocês, mas é aquela coisa, né? O meu filho fala assim, o pessoal pergunta pro meu filho, o que seu pai fala? Ele fala assim, eles vendem conversa. Eu, não, meu filho, seu pai é vendedor, seu pai não vende conversa, não. Então eu não vendo só conversa, né? A gente tem que trabalhar bastante e não é fácil. Mas, novamente, eu quero dizer que é muito bom estar nesse ambiente com vocês dois, porque conversar com vocês sobre o mercado imobiliário é extremamente positivo, porque vocês têm o propósito de realmente informar o ouvinte de maneira correta, né? Então, ou seja, vocês não jogam sardinha para nenhum lado, são muito pragmáticos na maneira de explicar, sabe? E eu gosto muito de estar no ambiente com vocês, e principalmente o seguinte, a gente tem uma conversa que parece que a gente está sentado do lado do nosso ouvinte. Ou a gente está na casa dele, ou a gente está sentado do lado do carro dele, batendo papo de uma maneira bem informal, né, como se fosse realmente um amigo dele. Então, eu estou muito feliz com esse quadro, porque quanto melhor a gente transformar esse mercado imobiliário, melhor vai ficar a nossa cidade e os nossos consumidores. Quero agradecer também o pessoal que tem me seguido lá no @MarcosSimeone_oficial, né? Eu estou explodindo desde que entrei na CBN. Maravilhoso isso. Que bom. Né? E sucesso para todos vocês.
Obrigada, Obrigado, viu, Marco, Marcos. mais uma vez. O Até nosso semana que interlocutor é vem. muito bom, por isso que esse papo flui, né? Semana que vem a gente tem um novo encontro por aqui. Bom trabalho para você, boa semana. Tem Diga, informação, Panotti. tem informação. São Ah. Paulo diz que está vivendo aí hoje uma possível decisão para contratar um tal de Galo